Boa noite, como é que vocês estão? Vamos iniciar aqui mais um episódio especial do podcast Em Cena. Olha só, eu quero começar aqui agradecendo aos nossos patrocinadores Doma Cabelo e Estúdio Arcanjo. E galera, olha, vocês sabem que a Doma Cabelo é uma empresa brasileira especialista, né, em produtos para cabelo. E realizando a sua compra lá no site, você tem aquele descontinho. Use o nosso cupom Podcast Em Cena 10. Gente, hoje eu tô aqui no Teatro Contender para mostrar para vocês mais um espetáculo incrível que está acontecendo aqui. Devido ao grande sucesso, esse espetáculo teve aí mais dias, né? Teve aí uma prorrogação e você ainda pode correr para cá pro Teatro Contender para assistir. Está imperdível. Vamos lá? E hoje o espetáculo que eu vou compartilhar, né, mostrar um pouquinho para vocês aqui do bastidores, no bate-papo com os atores, é o espetáculo Bonitinha Mais Ordinária, de Nelson Rodrigues, que tem aí a direção do Nelson, né, e o espetáculo está incrível e imperdível. Vamos lá conferir? Bom, pessoal, olha só, quero apresentar para vocês aqui o Márcio, né? O Márcio, ele é produtor e ator do espetáculo Bonitinha Mais Ordinária. Márcio, conta um pouquinho pra gente como é que tá sendo para você, né, produzir esse espetáculo, né, pros dias de hoje. Esse é um espetáculo que ele tem 22 atores em cena, então uma das coisas mais difíceis é manter toda essa gente junto, assim, fazer essa engrenagem circular e ter um ambiente também de harmonia entre todo mundo. Então essa é uma das dificuldades, mas também a outra coisa legal é que com 22 pessoas você tem muitas habilidades dentro do elenco, então isso facilitou o Instagram, facilitou a assessoria de imprensa, então vai juntando todas as habilidades e aí você tem vários serviços dentro do elenco que você também não precisa contratar. Então ao mesmo tempo que você tem uma produção que você tem que investir também uma grana, mas você tem muitas coisas dentro do elenco que você não vai precisar investir, porque esse espetáculo ele saiu de uma oficina, né? Todos os atores gostavam do Nelson Baskerville, foram fazer essa oficina e de repente tinha um espetáculo pronto. Então o que eu tive que fazer foi não deixar essa energia se perder. Já estava pronto, eu falei, gente, já está pronto, a gente já tem esse investimento, eu invisto um pouco mais e a gente não perde essa energia. E foi o que aconteceu. E foi maravilhoso, porque ficou todo mundo entusiasmado com o projeto. E ele tá aí, tá vivo, uma divulgação maravilhosa. A gente está tendo casa cheia, todas as apresentações. Que legal. E na parte da produção, eu faço uma produção muito prática também, que é fazer as coisas chegarem. Elementos, tudo que precisa, né? Que é uma parte difícil também da produção, mas eu sou engenheiro civil também, então eu estou acostumado a fazer obra, então eu lidei também com isso como se eu estivesse construindo um prédio, assim, as coisas têm que chegar, tem que acontecer, tem que chegar no momento certo, então essa é uma habilidade que eu já tinha também, que é fazer essa gestão, né, de recursos para que eles estejam na hora que a gente precisa, então foi um pouco isso. Bom, pessoal, olha só, tô aqui com mais um ator, tô aqui com o Nego Catra, né, que faz parte aqui do espetáculo Bonitinha Mais Ordinária. Nego, conta um pouquinho pra gente aqui do espetáculo, como é que tá sendo pra você fazer parte desse espetáculo? Pra mim, como ator e sendo convidado pro elenco de apoio, tá sendo maravilhoso. Eu que venho do cinema, do entretenimento adulto, hoje querendo atuar mais no teatro, tive o privilégio de conhecer esse bruxo maravilhoso que é o Nelson Baskerville. E comecei com ele fazendo versão de mim, depois 17 vezes Nelson Rodrigues, que ele me convidou. E depois essa maravilhosa peça que estava precisando do elenco de apoio para fortalecer. Aí é o convite dele, do Márcio também, que é o produtor, que faz o Peixoto. Tá aqui para mim tá sendo incrível essa história, uma realidade que acontece todos os dias e todas as horas com mulheres, homens, cafajestes e tudo mais. Tá sendo incrível, tô amando. Para mim, essa carreira que eu tô querendo mais, que é dentro do teatro. E aprender mais, né? Isso é muito bom sempre aprender.
Bom, Nego, conta um pouquinho aqui pra gente. A gente vê aí que o mercado, né, do teatro tá um pouco carente, né, de atores negros. Para você, né, como que você vê isso nos dias de hoje? Nos dias de hoje eu fico meio impactado, porque é a realidade. Você vê pouquíssimos pretos em cena, no teatro, e é uma realidade que já não acontece só hoje, né? Há muitos anos. Mas querendo ou não, a gente tá aí para fazer essa diferença, para mudar, para trazer mais pretos, mais pretas para dentro desse teatro, junto com um espetáculo maravilhoso. Então, para mim, eu fico lisonjeado, porque é isso, depende da gente também, né? Depende da gente ir atrás também, procurar, meter a cara. Correr atrás. E nunca deixar ninguém silenciar a gente, porque quem é você para me silenciar? Tô aqui na mesma pegada que você, na arte, na luta, e quando você tem essa oportunidade, esses privilégios, você tem que saber apoiar e fazer com que o espetáculo cresça mais com o seu apoio, com o seu axé, com o seu fortalecimento. É isso, a união faz a força. Bom, olha só, você que acompanha aí o podcast Em Cena, agora eu tô aqui com o Lauro. O Lauro, ele faz aqui o Edgar, que é o protagonista aqui da peça. Lauro, conta um pouquinho pra gente do seu personagem. Bom, o Edgar é um jovem de origem pobre, de uma família muito humilde. E, inclusive, uma passagem do texto, né? Ele fala que o pai, quando morreu, os vizinhos tiveram que fazer uma vaquinha pro enterro. E ele tem, então, esse desejo de ascensão social, assim, de honrar o pai. E aí ele recebe uma proposta do chefe dele para casar com a filha. E o chefe, enfim, faz um teste lá com ele, de testar o caráter dele. E ele vai ficando, assim, dividido. Ele é um personagem dividido, assim, entre os valores dessa família que ele tem, os valores morais dele, os valores éticos. E qual é o valor dele para ascender socialmente, né? Para aceitar esse cheque, para casar com a filha do chefe. Então ele é esse personagem, assim, que é cindido, né? É isso. E no final esse personagem ele vai fundo lá no inferno, né? E ele tem um momento de transformação nessa história toda. E é um momento de transformação, assim, que pra mim diz muito do porquê fazer essa peça hoje, né? Que tá muito relacionado, assim, mesmo no momento mais sombrio da nossa história do Brasil, ou sei lá, nos momentos mais sombrios da nossa história, a gente teve os Novos Baianos. E aquilo foi uma esperança. Então o final é esperançoso e tem isso, assim, tem uma felicidade possível mesmo diante de tanta contradição e desgraça. E pra você, como ator, né, esse personagem, ele é um personagem bem forte, né? Foi muito desafiador pra você, né, fazer a construção desse personagem? Menino, eu terminei um casamento. Não, mas é que é muito louco, assim, o Nelson Baskerville, o diretor, ele falou assim no processo: ninguém passa incólume pelo Nelson Rodrigues. E é verdade, porque ali assim, são várias as neuroses humanas, os dramas familiares. Então, quando tu entra num processo desse, não tem como tu não parar pra pensar na tua vida, no que tu tá fazendo, qual é teu preço, se tu é aquilo, se tu aceita, se tu não aceita. Agora, claro, né, a gente vai fazendo muito assim no jogo, numa questão que é primeiramente técnica mesmo, né? E se sensibilizando com aquilo, virando dupla do teu colega, assim, irmão, pra poder ir junto, achando o jogo. Mas foi desafiador, foi meu primeiro protagonista, né? Assim, nunca tinha feito. Mas uma delícia, assim, tu poder fazer o personagem da parte mais ingênua e pura dele, a parte louca, a parte translocada. Passar por tudo isso, assim, é um presente mesmo, assim, é maravilhoso. Então, eu faço o Heitor Werneck, que é o vilão mor, assim, da trama, né? Ele é a síntese do bolsonarismo, do radicalismo, do falso puritanismo,
essa adoração aos Estados Unidos, a todo esse conservadorismo político, né? Essa direita que assolou o nosso país durante décadas. Então ele representa tudo isso, pensando que essa obra o Nelson Rodrigues escreveu há 60 anos atrás, em época em plena ditadura. Então ele conta muito sobre um cara que está ali vivendo o lado da ditadura, né? O Heitor Werneck seria um pró-ditadura, né? E, enfim, ainda que com todo esse peso desse personagem, existe uma leveza que eu consegui trazer na forma de interpretar, na tonalidade vocal, no corpo, nos estudos com os colegas em cena, em alguns cacos permitidos pelo nosso diretor, que acaba sendo um núcleo um pouco de humor. Para não ficar tão pesado, eu trouxe um humor, assim, porque são coisas tão absurdas que ele fala, que se eu acentuasse de uma forma muito séria, muito cruel, ia afundar a peça ainda mais. E aí eu tive o desejo de experimentar a leveza. Então tem momentos que, ainda que falam dos absurdos que ele está falando ou fazendo, vai para o humor, e a plateia tem ali um respiro, tem uma certa diversão na relação dele com a esposa, que é o típico marido tóxico, machista, né? Mas ainda assim é um casal que criou um carisma no espetáculo, onde a plateia se diverte, sorri, dá risada. Então é muito interessante esse contraste de fazer esse cara escroto pra caramba, mas ao mesmo tempo conseguir trazer esse respiro do humor que muitas vezes aparece e dá esse alívio aí ao longo da trama. Porque a gente está contando uma tragédia, né? Sim. É uma tragédia carioca, né? De 60 anos e muito atual, né? Então o Werneck, ele, dentro dessa grande tragédia, ele é um respiro em alguns momentos de humor, de leveza, ainda que seja o pior de todos ali da história. E para você, qual é a importância, né, de você trazer esse personagem para o palco, né, nos dias de hoje? Nossa, é por demais importante. Pensando das décadas, dos últimos anos que a gente viveu, então trazer um cara como esse, que seria completamente pró, né, os anos que a gente viveu com os nossos últimos governantes, é maravilhoso, porque é um resgate àquilo que a gente não quer, né? Eu estou falando algo que eu quero ir contra, eu quero que a minha nação vá contra a tudo aquilo que eu estou falando. Então, relembrar tudo isso que a gente já passou e nunca está livre de voltar a passar, né? É muito importante, porque é uma questão de conscientização de quem ouve. Mesmo que rindo da forma como eu tô fazendo, eu falo assim, puta que pariu, que merda que esse cara tá fazendo, olha as coisas que ele tá falando, olha as coisas que ele faz, olha os valores desse cara. Bom, pessoal, olha só, tô aqui com mais uma atriz do espetáculo, a Sabrina. Sabrina, prazer, obrigado por ter falado com a gente. Conta um pouquinho pra gente da sua personagem. Imagina. Então, eu sou a Nadir, eu sou a irmã menor da Ritinha, a mais nova. Sou uma que, assim, tá descobrindo o mundo, tudo é uma novidade. Também tem aquela coisa de ser irmã menor, a que pirraça, mas também a que foge, assim, um pouco das consequências. Mas é aquela personagem mulher que tá descobrindo o mundo. Uma adolescente, assim, que tudo é um frisson, tudo é excitante. Bom, pessoal, olha só, tô aqui com mais um ator do espetáculo Bonitinha Mas Ordinária, o Nelson. Nelson, prazer, obrigado por ter falado com a gente. Conta um pouquinho aqui pra mim da construção do seu personagem e qual a importância, né, do seu personagem, né, nessa peça. Eu faço o presidente da comissão dos Correios, é um personagem que entra na metade da peça, mais ou menos, e ele traz toda a crueza do texto do Nelson Rodrigues, né? Então, até então, a gente tem um ritmo um pouco de farsa e tal, mas quando o presidente dos Correios ele entra, ele traz toda essa crueza. Ele é um dito homem de bem, né? Que vai julgar um crime que foi cometido, que se diz que foi cometido pela mãe da Ritinha. E, na verdade, o que ele está fazendo com isso, que ele quer, na verdade, é utilizar esse poder que ele tem para se dar bem. Né? E ele acaba
chantageando a Ritinha e fazendo mal para ela. Bom, pessoal, olha só, agora eu trouxe aqui o Guilherme, né? O Guilherme é ator, né? E faz parte do espetáculo aqui, Bonitinha Mais Ordinária. Guilherme, fala um pouquinho pra gente, né? Do seu personagem e como é que tá sendo pra você fazer parte, né? Dessa apresentação, né? Do espetáculo aqui, Bonitinha Mais Ordinária. Tá sendo maravilhoso fazer parte do Bonitinha Mais Ordinária. Eu acho que Nelson é o nosso maior dramaturgo, então é um privilégio poder estar em temporada com o texto de Nelson Rodrigues. E meu personagem, ele é um dos poucos da peça que é um papel masculino, mas não é tóxico, não é um abusador. Que ele tem um senso de humor muito natural dele, porque ele é atrapalhado, ele tem uma urgência. E é um personagem que tenta alertar a protagonista em relação a perigos que outros personagens estão correndo. Então, é talvez um personagem mais bonzinho assim da peça, que tem tantas pessoas assim, canalhas, enfim. Bom, pessoal, tô aqui com essas duas atrizes maravilhosas, a Camila e a Débora. Meninas, fala um pouquinho pra gente a importância desse espetáculo nos dias de hoje, que é uma peça muito forte, né, que foi escrita há 60 anos atrás, né? Qual é pra você, Camila, a importância dela nos dias de hoje, em 2025? Eu acho que falando um pouco como mulher, é uma peça que ela traz várias questões de abuso, assim, várias coisas que as mulheres passam em vários âmbitos, assim. A Ritinha, que é uma mulher que ela tem que se prostituir para conseguir dinheiro para a mãe dela e mediante isso ela sofre vários abusos, né, tentando essa coisa de ganhar o dinheiro. Ela vai até o chefe dos Correios e pede para ele não condenar a mãe dele, não sei o quê, e ela sofre um abuso dele. E sofre abuso de todas as partes, né? Ela tem essa questão de ter que se prostituir e tal. E como é vista, né? Ela falando isso para um homem e o cara fica tipo, ai meu Deus, nossa, você é uma puta, você é uma ordinária, você é uma vagabunda. E ela, tipo, ela precisava do dinheiro. E eu acho que é uma questão muito forte, assim. A Maria Cecília também é só uma mulher livre, uma mulher que quer fazer o que ela quer transar, que ela quer... e é vista como a puta, assim, né? E eu acho que tem muito desse lugar no espetáculo de, tipo, ou as mulheres são vistas como putas ou como santas, né? E pra você, Camila? Eu acho que é muito interessante porque essa peça, ela evidencia... Ela é muito atual, querendo ou não. Então, ela evidencia o quanto a mulher continua sendo vitimizada nesse contexto de conservadorismo e nessa coisa da família, a família tradicional brasileira hiperestruturada. Então, Maria Cecília faz parte dessa família. E ela, como a Camila falou, ela é uma mulher livre, só que ela é uma mulher que tem esses desejos sexuais. E até a maneira que ela extravasa isso, ser dessa maneira tão visceral, polêmica, acho que tem a ver com o fato de ter sido reprimida a vida inteira, sabe? Eu acho que a peça, ela traz um pouco de toda essa questão, então, fala muito, por exemplo, sobre a virgindade da mulher, né? A mulher virgem, o negócio, e como se trata, e como os homens falam, não, mas ela tem que ser virgem, e a mãe da Maria Cecília é muito preocupada com o fato dela ter sido estuprada e não poder usar um vestido de noiva. Então, eu acho que tudo isso evidencia muito o quanto a mulher é vitimizada nesse contexto. E eu acho que a Ritinha, complementando a Camis, porque eu acho que tem uma coisa muito forte, que é isso, é a força dela. Apesar dela ser essa mulher vitimizada pela sociedade que a gente apresenta e que, querendo ou não, é a nossa sociedade até hoje, ela é uma mulher forte, ela é uma mulher que cuida de uma mãe doente, de três irmãs muito ingênuas, muito colocadas numa situação muito forte durante a peça também. Então, dela se vê como ela tem que salvar um mundo que ela não quer salvar, né? E a mulher muitas vezes é colocada nessa coisa, acho que da santa puta imaculada. Então, a mulher que tem que salvar o dia, sabe? Eu acredito muito nisso, assim. A gente até brinca, né? Sem spoilers, no final da peça, que tem o maldito cheque que ela e o Edgar, que tem o cheque de 5 milhões, que a Ritinha fala, a gente pode ter uma vida melhor. Ela que acaba até queimando o cheque. Mas às vezes até você fala, tipo, essa mulher merecia uma vida mais fácil, sabe? E eu acho que é muito isso que a visceralidade da peça evidencia, assim, o quanto a mulher... ela não é permitido ela ter uma dualidade, não é permitido, ela precisa carregar o mundo inteiro nas costas dela ou ser uma pessoa completamente frágil. A gente está aqui no Teatro de Container de sexta a domingo, sexta e sábado a gente está às 8 horas, domingo às 18.
E a gente tá aqui até 18 de maio. Bem que dá tempo ainda, tem mais 2 semaninhas. Venham ver Bonitinha Mais Ordinária aqui no Teatro de Container Munguzá. Esperamos vocês. Olha só, galera, não percam. E eu vou deixar o link aqui embaixo. É só você entrar nesse link aqui e já adquirir o seu ingresso. Bom, pessoal, estamos finalizando mais um episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse espetáculo incrível. Foi um grande prazer estar aqui no Teatro Contender e compartilhar um pouquinho do que rola aqui por trás dos bastidores com vocês. E não percam, quinta-feira, às 20 horas, o episódio no ar.